Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do PET 4 e na semana 3 trata-se da análise do DNA. O DNA, nós sabemos que se trata de uma molécula de ácido nucleico. É o ácido chamado ácido desoxirribonucleico. Ele é encontrado geralmente no interior de quase todas as células, principalmente no núcleo. E lembrando que nós estudamos no primeiro ano, ele é formado de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, que se ligam uma à outra por ponte de hidrogênio, né? E a partir de 1950, ele foi comprovado que ele faz parte da constituição dos genes. Então, trata-se da molécula de identidade biológica de cada indivíduo. Então, o teste de DNA, também chamado DNA fingerprint, ou impressão digital genética, ele é amplamente utilizado hoje para a determinação da paternidade, né? E para a resolução de crimes, de estupros ou crimes que vão determinar o autor da façanha. Então, ele é feito extraindo células da pele, do sangue, principalmente os leucócitos, que são células nucleadas, porque as hemácias não têm núcleo, então elas não têm DNA, então tem que ser os leucócitos, o muco, o esperma, a saliva, ou então fios de cabelo, só que eles têm que ter o bulbo, quer dizer, a raiz, né? Então, são utilizadas enzimas endonucleases de redução, que vão cortar o DNA em vários pedaços. Esses pedaços são chamados de VNTR, que é o número variável de repetição em sequência. Então, olha, pessoal, o DNA, ele é composto de vários segmentos dessas bases nitrogenadas. E tem alguns segmentos que são próprios de cada indivíduo e eles se repetem ao longo do DNA, da fita de DNA. Como nós sabemos, a fita de DNA, ela é dupla e ela, para aplicar a técnica, ela precisa ser quebrada para extrair o fragmento dos genes do DNA. Então, olha, fazendo-se a comparação, se obtém o resultado final, obtendo o DNA mais parecido com aquele que está sendo investigado. Então, olha lá, face a sequência, né? Notem aqui que isso aqui se repete, nesse aqui se repete 4 vezes, aqui se repete 9. Então, para comparar o DNA, nós não podemos considerar esse DNA igual a este de 4, porque aqui só repete 4 vezes e aqui repetem 9 vezes. Então, são DNAs diferentes. Então, olha, as etapas são as seguintes. Primeiro, faça o corte do DNA com a enzima endonuclease que vai reduzir isso aqui. Então, esse corte feito aqui, ele vai se repetir ao longo de todo o DNA que vai ser analisado. Então, no caso da paternidade, coloca-se o DNA da criança, da mãe e do suposto pai, que vai ser comparado. Nós sabemos que os filhos, eles recebem genes da mãe e genes do pai. Então, ele tem que ter 50% da mãe e 50% do pai. Em seguida, a quebra, esses fragmentos são colocados no material em estado gel. Esse gel vai separar
os filamentos do DNA. Então, é o que nós chamamos de etapa de eletroforese. Então, olha, por esse gel é ligado uma carga elétrica, né? Que vai ter um polo positivo e um polo negativo. O DNA, ele vai ser separado em fragmentos pequenos e fragmentos maiores. À medida que passa a corrente elétrica, os fragmentos menores vão circular dentro desse gel com mais facilidade. É igual uma peneira. Nós vamos colher no final as estruturas mais finas, e as estruturas mais grossas vão ficar mais na região superior. O mesmo acontece com o DNA. As estruturas pequenas vão para o polo positivo e as maiores ficam no polo negativo, porque elas têm mais dificuldade para se locomover. Depois, aplica-se uma luz ultravioleta e um corante especial, né, que vai colorir esses fragmentos menores. Então, notem que ele não está como o hélice que a gente usa para fazer o desenho. Ele está como uma barra. Essas barras são formadas por diversos DNAs que estão aqui, de diversos fragmentos. Esses fragmentos, então, vão ser analisados por uma espécie de filme de luz ultravioleta. Esse filme vai gravar toda a característica genética da criança, da mãe e do suposto pai e fazer a comparação. Então, notem, 50% vai ser igual da mãe, 50% vai ser igual o do pai. Se for parecido com o do filho, então o indivíduo é considerado o pai daquela criança. A mesma coisa acontece no caso dos crimes, né? Analisa-se o DNA encontrado no material do crime e compara com o material do suspeito. Bom, esse teste de DNA, ele é muito usado também para fazer as terapias gênicas. O que são terapias gênicas, pessoal? É o tratamento de algumas doenças a partir de melhoramento dos genes. Tem certas doenças que são causadas geneticamente. Então, os genes são separados e modificados na hora da duplicação. Pode duplicar, copiar 2 vezes, né? E pode não copiar alguns genes. E aí a pessoa fica apresentando alguma deficiência em relação a esse gene. Então, daí a necessidade de fazer a terapia gênica para curar ou prevenir essas doenças. Então, como que faz essa terapia? Primeiro, se faz o isolamento ou a clonagem dos genes. Então, o primeiro passo é identificar qual o gene que está responsável por aquela doença. Qual o gene que não foi copiado ou qual o gene que foi copiado 2 ou 3 vezes. Segundo, localizar esse gene dentro do DNA, né? Localizar ele, saber onde ele está. E terceiro, conhecer a sequência exata do gene doente e do gene saudável. Para recuperar, tem que ter a comparação dos 2 genes, o doente e o saudável, para ver o que pode ser feito, certo? Na segunda etapa, essa etapa in vivo ou ex vivo. Trata-se na primeira etapa se faz a clonagem. Então, na segunda, transfere o gene do paciente, o gene da célula do gene saudável, para a célula do paciente, que foi isolada e cultivada em laboratório, e transformada e introduzida novamente no paciente. Então, faz a transferência, né,
coloca o gene saudável na célula doente para que ela produza novas células. Então, como que se dá essa transferência? Então, olha lá. Tá aqui o gene normal e se usa o retrovírus ou algum agente causador de doença que vai levar o organismo a produzir genes diferentes. Então, olha lá, porque não tem como colocar esse gene normal direto na célula do indivíduo. Então, se usa o retrovírus. Então, o retrovírus é um vírus que está sempre em modificação e ele induz a célula do organismo a produzir novas células. Então, ele vai ser introduzido, esse gene normal, vai ser introduzido no retrovírus e esse retrovírus vai ser introduzido na medula óssea vermelha. Vamos supor que aqui seja o caso de alguma doença que afeta a medula óssea vermelha. Então, esse vírus introduzido na medula óssea, ele vai introduzido na medula óssea, ele vai induzir as células da medula a produzir o DNA viral. O DNA viral, ele contém já o gene normal. Então, com isso, a pessoa passa a produzir cromossomos com genes normais. E aí, a doença pode ser curada. Certo, pessoal? Então, com isso, eu espero que vocês tenham entendido a parte da análise do DNA e possam fazer um bom trabalho esta semana.